E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a gestão das finanças pessoais, dos investimentos na atual conjuntura. Eu converso agora com a Gisele Colombo de Andrade, que é planejadora financeira CFP da Planejar. Então tem registro para trabalhar com finanças pessoais e a gente está num momento delicado, né, Gisele? Boa noite. Juros muito baixos, com tendência de cair mais, então o investidor já fica olhando aí meio com cautela, se anima com bolsa com muita volatilidade, o dólar fica pressionado, depois cede um pouquinho. Eu queria começar falando sobre as aplicações relacionadas aos juros. Como é que a pessoa identifica hoje o que é uma boa aplicação? Vamos lá, Denise, boa noite. Falar sobre qual é a melhor taxa quando você fala de renda fixa hoje, a gente precisa prestar atenção em umas letrinhas que parecem coisa de outro mundo, mas na verdade estão disponíveis aí na internet hoje em dia. Quando a gente fala de referência de juros, a Selic é a taxa que o Banco Central diz que vai praticar nos seus contratos com os bancos, e os bancos têm o CDI, o famoso CDI, que é o que baliza a renda fixa aqui para a gente. Então, quem vai investir em renda fixa deveria procurar saber qual é o CDI do momento e procurar que seus investimentos estejam o mais próximo possível do 100% desse CDI, que hoje é 5%. Daqui a algumas semanas, provavelmente, isso vira 4,5%. E no ano que vem o mercado já está contando que pode cair mais um pouquinho, né? 4,25%, tem gente que fala em 4,25%, em 4,5%. É lógico que o Banco Central, para definir isso em dezembro e em janeiro, tem que levar em conta uma série de dados, né? Então, dado de crescimento do Brasil, dado de inflação. Inflação principalmente, né? O câmbio, e o câmbio alto sempre tem um efeito inflacionário, embora hoje em dia a gente viva tempos totalmente diferentes no mundo inteiro, mas, teoricamente, um câmbio alto durante um tempo prolongado bate um pouco na inflação, né? Agora, o Banco Central acho que nunca deu um recado tão claro como agora, na próxima reunião do Copom em dezembro, que deve vir mais um corte, inclusive na ata da reunião anterior. Então, o investidor tem que assimilar essa ideia que a aplicação vai render menos. Mesmo que ele se esforce para pregar que potencialmente possa render mais, é muito menos do que nós tínhamos algum tempo atrás. E agora também em termos reais, né? Não é só nominal. Pois é, essa é uma grande aventura para o brasileiro aprender a lidar com uma taxa de juros baixa. E a questão do juro real e nominal, que quase ninguém presta atenção nisso, né? As pessoas estavam acostumadas a falar, nós tínhamos 14% de CDI, 12% de CDI, mas às vezes a inflação era 10 no ano, com 14 de CDI, você tinha 4. Quando você aplica imposto de renda, na verdade, você tinha uns 2 e olhe lá. A gente não se apercebia disso, mas o valor nominal que entrava na tua conta lá na rentabilidade todo mês era suficiente, vamos dizer assim, para aquele seu gastozinho, para complementar aquele salário que estava retinho ali no fim do mês, estava chegando no limite, você conseguia com aquele jurinho, que era o famoso 1%, né, que tem aquela conta do 1%, e dava o 1% ou quase isso. A gente tem que se acostumar com uma realidade de uma taxa de juros que é menos de 0,40. É pouco. Só que, como você colocou muito bem, é um pouco, mas é de verdade, porque isso é acima ali, um pouquinho a mais da inflação. E é um dinheiro que, para ser conservador, a gente não pode ficar pensando em milagre. Então, tem que fazer mais planejamento de orçamento, e tem que aprender mais sobre outros investimentos, que eu acho que é um enorme desafio para nós. Começar a diversificar. É o que eu falava, por exemplo, de Bolsa de Valores, que muita gente está procurando, inclusive o que sustentou boa parte da recuperação de Bolsa de Valores neste ano foi exatamente a procura pelo investidor doméstico. Não houve aquele fluxo de capital externo que se imaginava. E a Bolsa foi bem, tem altos e baixos, mas o saldo que fica do ano ainda é positivo. Agora, é preciso ter um perfil que aguente quando ela cai, quando ela tem uma fase mais negativa, né? Pois é, Bolsa de Valores, o que eu costumo falar para as pessoas que me perguntam, devo investir ou não, quanto eu devo investir? Primeiro, quando você coloca seu dinheiro em Bolsa de Valores, acho que tem uma mudança de mentalidade que é mais ou menos assim, não é só um investimento financeiro, eu estou ficando sócio daquela empresa.
Então, quando você fica sócio de uma empresa, acho que você tem que escolher bem o teu sócio, né? Se escolhe bem quem vai ser teu parceiro de vida, né? Se escolhe bem com quem você vai montar a sua empresa, desde um carrinho de cachorro-quente até uma grande indústria. Investir em ações é você ser sócio de uma empresa, com um pedacinho, mas é. Então, tem que ter uma certa paciência para não se deixar levar para a notícia de curto prazo de mercado. Porque, às vezes, a notícia do curto prazo é só um ruído, né? A gente tem muita informação muito rápido e não dá tempo das pessoas pararem para entender se aquilo é boato ou fato. E pode ter acontecido do outro lado do mundo e ter alguma repercussão por aqui, né? Pois é, então, às vezes dá um problema lá que a gente está vivendo todo dia, no seu noticiário tem Estados Unidos e China, não tem? Tá lá. Então, hoje vai dar acordo comercial. Depois amanhã não dá mais. Depois de amanhã dá de novo. Aí o acordo depois é só mais ano ou que menos, vem. né? Pois é, tudo isso mexe com os ânimos dos investidores no mundo inteiro. Aqui não é diferente. Agora, a Bolsa, as pessoas têm que considerar também a possibilidade de receber dividendos, né? A distribuição dos lucros da empresa. Pois é, uma outra forma de olhar. Quando a gente é sócio da empresa, que é o caso, você tem a opção. Se você investir diretamente nas ações, você tem o recebimento de dividendos. E hoje, quando você olha nas empresas listadas, aquelas empresas maiores que já são maduras, o que elas distribuem de dividendos por ano, em vários casos, está maior do que o rendimento da renda fixa. Então, tem uma palavrinha que é jargão de mercado, que é o dividend yield. O que é o dividend yield? É o quanto percentualmente aquela empresa te paga por cada real que você investe. E isso aí tem empresa pagando 5%, 6%, 7% livre de imposto, que o dividendo não é tributado. Então, às vezes as pessoas ficam olhando a variação do papel no dia a dia. É o que a gente informa diariamente. E esquece de olhar assim, pô, mas essa empresa onde eu investi, essa ação que eu comprei, está me pagando 6% ao ano. Deixa para lá, se a empresa é boa, deixa para lá a variação do preço. Agora tem uma questão também, mesmo aquelas empresas mais sólidas, que têm potencial melhor de retorno, elas podem dar algum susto. Nós tivemos deste ano, por exemplo, por causa da Vale. A Vale é uma das líderes de negociação de mercado, com um potencial imenso da empresa. Agora, a tragédia de Brumadinho levou um tombo violento de imediato. A empresa depois foi se reorganizando, incorporando o custo de indenização, de todos os outros processos, porque ela tem um bom potencial. Mas é o tipo de risco que a pessoa tem que considerar também. Como em qualquer empresa. Voltando para aquele princípio, que se eu estou ficando sócio da empresa, a empresa depende da gestão dela, do mercado, da mudança de regulação, de uma tragédia eventualmente. Então, quando a gente fala em investir em ações, um dos princípios que a gente fala muito e às vezes as pessoas comentam, mas você não maximiza o ganho, é diversificar. Porque quando você escolhe empresas boas em setores de economia diferente, elas terão ciclos de preços diferentes. E isso vai contribuir para você ter uma carteira de ações que vai te render de uma forma mais estável ao longo do tempo e quase que com 100% de certeza uma rentabilidade melhor. É lógico, é fácil você olhar para trás e dizer, tal papel foi estrondoso. Mas hoje você não sabe se é esse papel que você escolheu que vai ser estrondoso. Fundo é melhor por causa disso? Eu acho para começar a investir, principalmente quem não tem muito para investir? Quem não tem muito para investir, eu acho o fundo uma excelente alternativa, porque você tem um profissional lá fazendo a gestão, escolhendo a empresa que ele vai comprar e escolhendo a empresa que ele vai vender. Com relação aos fundos, a gente sempre tem que olhar o que todo mundo fala. Quem é o gestor, a taxa de administração. Quanto mais dinheiro você tem, menor é a taxa de administração. É a diferença de comprar no varejo e no atacado. Mas hoje existem muitos fundos que estão disponíveis em bancos e plataformas. Tem muita concorrência, né? Muita concorrência, isso foi bom para o pequeno investidor. E tem uma outra questão que eu acho muito bacana nos fundos, é a tributação. Quando você comprar as ações como pessoa física, a hora que você vende com lucro, você tem que ver se você tem imposto para pagar ou não. Então você tem que saber controlar isso, você tem que aprender a lidar com o imposto de renda da pessoa física, é carnê-leão. Quando você tem um fundo de investimento, a hora que você resgata, se você tem lucro, é retenção na fonte. Então você não precisa se preocupar com isso. Tem que fazer o cálculo. Toda vez que a gente vai fazer cálculo, não é muito fácil quando a gente lida com o leão, né? E fundo imobiliário, Gisele, que tem atraído muito investidor também, é uma boa opção? O fundo imobiliário é uma excelente opção, mas ele é super complexo, hein?
E aí tem um convite de o investidor entender. Fundo imobiliário é uma ótima maneira de você ser proprietário de um pedaço de um imóvel que sozinho você não pode comprar. Às vezes você vê uma torre aqui em São Paulo, né, na Berrini, na Vila Olímpia, você vê aquela torre linda e fala, nossa, eu queria ser dono. Você pode. Às vezes com um pouquinho de dinheiro você compra o fundo imobiliário. Mas você precisa tomar cuidado. Fundo imobiliário tem desde o fundo que compra um terreno e vai construir um empreendimento. Então, você tem todo o risco de construção do empreendimento, dele ser vendido, dele atrasar, de ter um problema de licença, uma licença ambiental da vida. Dele não dar certo. Dele não dar certo. Então, esse é um tipo de fundo. Tem aquele fundo que vai lá, comprou um imóvel que está alugado e tem um contrato de longo prazo. É um outro tipo de segurança, outro shopping, tipo de por renda. exemplo. O shopping, tem muito fundo de shopping. Tem shoppings que vão muito bem, tem outros que nem tanto. Então, precisa conversar bem com o assessor para entender qual fundo. E posso dar mais um detalhe? Claro. Quando a gente compra o fundo imobiliário, ele também tem a diferença entre a cota do valor do imóvel e ele varia na bolsa, né? A gente compra e vende fundo imobiliário em bolsa. Começo dos anos 2010, década de 2010, 2013, várias pessoas compraram fundo imobiliário quando a taxa de juros estava baixinha, porque o pagamento do dividendo do fundo imobiliário, vamos assim dizer, era maior que a taxa de juros. As cotas se valorizaram muito. Foi só a taxa de juros subir, as pessoas venderam o fundo imobiliário porque era melhor ficar no CDI. E pressiona para baixo. E as cotas caíram. O momento que a gente está vivendo agora é, de novo, um daqueles momentos em que os fundos imobiliários remuneram o mês a mês 5, 6, 7% líquido. Então, portanto, melhor do que uma aplicação 100% CDI. Então, a gente corre o risco de ver, de novo, uma valorização das cotas, não necessariamente atrelada ao que tem lá dentro. Então, eu adoro o fundo imobiliário, mas tem que tomar muito cuidado. Bom, para nós fecharmos o tradicional, que a pessoa que vai receber até 13º quer deixar na poupança. Poupança vai dar uma rentabilidade menor com a taxa básica de juros caindo mais. O que você acha disso? Eu acho que a gente tem que sair um pouco do mundo ideal de que todo mundo tem acesso às grandes plataformas. A realidade da média ou da maioria dos brasileiros é de pouca informação sobre investimentos e muitas vezes pouco acesso à internet, às plataformas, aos produtos mais sofisticados. Então, quando você não conhece nada e você não está seguro, investir na poupança pode ser o primeiro passo para você começar a montar uma reserva e aproveitar esse tempo para ir aprendendo um pouco sobre os outros produtos. Eu não condeno a poupança não, viu? Porque mesmo que ela tenha um rendimento abaixo da inflação, ela vai ter algum rendimento, né? Então, tem um rendimento, isso, nominal, não alguma tem coisa. Imposto de renda, ela é simples, está acessível nos rincões mais distantes do Brasil. Você não perde se você resgatar antes. Você não perde se resgatar. Então, às vezes eu fico chateada quando escuto alguém falando mal da poupança. E eu brinco, a gente tem que entender que o Brasil não é a Avenida Faria Lima. Nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo tem acesso. E pode fazer uma aposta direto. errada, até por essa pressa de querer tirar o dinheiro da poupança, né? Exato, exato. Eu acho que se você está em dúvida, se você está inseguro, se você não quer fazer bobagem... Dá uma parada lá para pensar, né? Para pensar e põe na poupança mesmo. Tá certo, eu vi aqui a Gisele Colombo de Andrade, que é planejadora financeira da CFP da Planejar. Gisele, muito obrigada. Obrigada, Boa noite. é um prazer. Boa noite. Vocês.